A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é uma aula muito especial, é a nossa última aula da série que nós estamos fazendo agora no mês de dezembro, entre a promessa e a conquista. É a nossa última aula de 2020 da EBB e nós queremos já de antemão desejar um feliz ano novo. Mas antes, vamos para a nossa última aula. Na aula de hoje tem como subtema a grande promessa: Jesus voltará. Na aula passada, nós falamos sobre um Deus presciente, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que após o pecado, lá em Gênesis 3, ele já deu todo o plano de salvação para salvar a humanidade. Desde a queda do homem, Deus já planejou e prometeu a salvação da humanidade, como a gente viu na aula passada. Nós também vimos que depois de quase 4.000 anos, então, Deus envia o seu Filho amado Jesus Cristo para esta terra. Estamos num processo, a gente viu que Jesus passou pelo processo 33 anos nessa terra, mas nós também estamos num processo, mesmo que a gente já tenha recebido o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas o nosso processo chama-se santificação. E a gente viu que essa santificação para alcançar a vida eterna é por Cristo e para Cristo, que vai ser até o tema que como Igreja Batista Ágape nós vamos trabalhar no próximo ano. Nós vimos também que temer a Deus, mesmo que o inferno não existisse, que nessa santificação a gente aprende a temer ao Senhor como princípio da sabedoria, mas não um temor de medo, mas um temor de reverência. E por último, que a vida com Deus gera o fruto do Espírito e que esse fruto, ele refletirá um caráter aprovado por Cristo em nós. Então essa foi a nossa terceira aula. Incentivo vocês, se perderam uma das nossas aulas desta série, volte lá, está disponível no YouTube e você pode assistir toda a série. Na nossa última aula, nós vamos falar sobre a grande promessa. Essa grande promessa que tanto nós como cristãos esperamos, aguardamos ansiosamente pela volta de Cristo. E queridos, às vezes eu olho para o céu e parece que a gente quase vê os anjos já, com as trombetas na boca, pronto para soar. Porque os sinais que nós estamos vendo nos últimos tempos realmente são os sinais da volta de Cristo. Mas a verdade é que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, mas nós temos que estar preparados, porque nós também não sabemos nem o dia e nem a hora que vai findar nossa vida nessa terra. Então, seja por arrebatamento, ou seja por promoção, quando a gente morrer, então que estejamos preparados e santificados para a volta de Cristo. E como nós lemos nas 3 aulas anteriores, eu vou começar lendo 2 Pedro capítulo 3, porém hoje nós vamos ler do 8 até o 13. Vamos lá? Logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Então, até aqui a gente leu durante essas 3 aulas, mas eu quero continuar com vocês. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ou seja, não vão avisar, no qual os céus passarão com espreitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Veja aqui, qual ele está dando uma dica, então, do que virá, mas qual é o nosso posicionamento durante esse processo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Eu daria um amém, mesmo na aula de EBD, mas merece um amém e um glória a Deus. Aqui agora a promessa e a conquista. Versículo 13, repetindo. Nós, porém, que entendemos da promessa, que estamos aguardando essa promessa, nós devemos esperar os novos céus e nova terra. Queridos, nós temos essa esperança. Eu gostaria de relembrar vocês que nós somos peregrinos nesta terra. Nós temos uma promessa maior do que a questão financeira, maior do que família, maior do que ministério, maior do que o seu dia a dia, do que a troca de um carro, do que um diploma, do que uma promoção. Nós temos uma esperança maior, é a esperança da vida eterna com o Senhor. E nesta promessa nós devemos esperar novos céus e nova terra, lembrando que somos peregrinos. Porém, será como nos dias de Noé, diz a palavra de Deus lá em Mateus 24, a partir do 37. Vamos lá? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então vamos ver o porquê que ele está comparando a volta de Cristo com esses dias de Noé. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora vem o alerta. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas, entretanto, considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui, queridos, em Mateus, será que ele quer dizer que a gente não pode comer, que a gente não pode beber, que a gente não pode casar, que a gente não pode se dar em casamento? Não, essas coisas são lícitas, permitidas e abençoadas por Deus. Ele não está dizendo isso, para tudo, ninguém come mais, ninguém bebe, ninguém faz faculdade, ninguém procura mais emprego, para a vida, porque Jesus está voltando. Não é isso. O que ele está dizendo aqui é a distração. Eles estão lá comendo, bebendo, casando, fazendo faculdade, pós-doutorado, comprando, vendendo propriedades, comprando carro, vendendo carro, e eles estão distraídos. Atentos, vigiai. E é isso que o Senhor chama a nossa atenção, dessa promessa maravilhosa, que é a promessa da volta de Cristo. Como então deve ser o processo? Lembra que o tema dessa série é entre a promessa e a conquista. Então eu tenho a promessa da volta de Cristo pela fé, pelas as escrituras. Eu creio que Cristo voltará em breve, Maranata. Mas como é esse processo?
Na aula passada, a gente viu como nós temos que nos santificar através de uma vida devocional, através de um DNA de intercessão, através da comunhão com os irmãos, com a coinonia, com o caráter transformado por Cristo. Nós vimos tudo isso na aula passada, mas agora Ele está nos dando um alerta: vigiai, estejam atentos aos sinais. Jesus está voltando. Queridos, eu quero dizer para vocês, Jesus está voltando. Em Gênesis capítulo 6, quando a gente pode ler ali a história de Noé, e eu quero ler só alguns versículos. No 8 ele fala: porém Noé achou graça diante do Senhor. 9, eis a história de Noé. Vamos ver quem era Noé? Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então, o perfil de Noé aqui é muito parecido com o que a gente falou na aula passada. Noé, ele temia ao Senhor, ele não tinha medo de uma condenação, ele amava, ele reverenciava, ele adorava ao Senhor. A terra, no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Parece que a gente está vendo o jornal. 14, faz uma arca. Agora vem, Deus fala com Noé. Deus faz um pedido para Noé. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. No 17, olhem só. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, e que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Deus está falando para Noé o que vai acontecer. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Aqui Deus faz uma promessa de uma aliança futura com Noé. 22, assim fez Noé. Querido, se você está com a sua Bíblia aberta, eu grifaria o 22. Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé obedeceu sem questionar, contra tudo, contra todos, nunca tinha chovido, mas Noé obedeceu, porque ele sabia quem estava falando com ele. E assim, queridos, assim como nos dias de Noé, não só nos atentando à volta em si, mas ao procedimento, ao processo que Noé passou, nós também temos que observar o que Deus está nos ordenando e praticar sem questionar. No capítulo 9, versículo 11, a gente vai ver o cumprimento. Lembra que ele fez uma promessa de uma aliança no capítulo 6, 18? Agora vocês vão ver o cumprimento no capítulo 9. Olhem lá: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus cumpre a sua promessa com Noé. E no versículo 12, disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, queridos, aqui Deus pede para Noé construir a arca. E eu gostaria de refletir rapidamente com vocês sobre esse processo entre a promessa e o cumprimento da promessa na vida de Noé. Neste momento, vamos pensar um pouquinho sobre o planejamento. Nós estamos na última aula do ano,
2021 tá chegando e todo mundo gosta de planejar, de pegar um papel, pegar Excel, pegar planilhas, pegar programas, apps e vamos planejar. É agora que todo mundo fala que vai começar a caminhar, fazer natação, fazer academia, vai entrar na faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então é momento de planejamento. Porém, esse planejamento, ele tem e deve ter um processo. E é aqui que eu quero alertar os amados irmãos. Antes de planejarmos, em primeiro lugar, vamos buscar a vontade de Deus. Noé, na verdade, ele nem buscou. Deus se apresentou para ele e falou: construa uma arca. Então Noé entendeu que iria, e ele revela: porque eu vou mandar dilúvio, vai ter uma chuva forte e vai acabar com todos os seres viventes. Então Noé sabia do dilúvio, Noé sabia o porquê tinha que construir aquela arca, ok? Mas não apenas isso. Por quê? Se a gente simplesmente entender o plano de Deus para 2021, nós podemos cair num perigo. O perigo de fazer o que não é o nosso papel fazer. Vamos dizer que Noé, ao invés de construir a arca, ele começasse a inventar a dança da chuva. A dança para poder fazer o dilúvio acontecer. Ia ser um desastre. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de construir a arca, de colocar aqueles animais, o próprio Noé e toda a família de Noé. Como que Deus ia mandar o dilúvio antes da construção da arca? Então, o projeto estava certo. Nessa analogia que a gente está falando aqui, Noé estava fazendo, vamos dizer, supostamente, a dança para acontecer a chuva ou alguma coisa com os céus, com fumaça para poder chover. Mas não era isso. A chuva viria, estava no plano de Deus, o dilúvio viria, estava no plano de Deus, a arca viria, estava no plano de Deus, mas cada um com a sua função. Qual era a função de Noé? Responde para mim. Qual era a função de Noé? Exatamente, construir a arca. Quem ia fazer o dilúvio acontecer? Deus. Olha que sério, queridos. E aqui gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar com muito temor, muito temor. Às vezes o projeto está certo, a intenção está certa, mas nós estamos no papel errado. Nós, às vezes, até ousamos inconscientemente, eu sei, fazer o papel de Deus. Quando a gente vai para missões, nosso papel é pregar, é falar o evangelho, é plantar a boa semente. Quem vai dar o crescimento, a palavra de Deus diz que é o Senhor. Se eu me preocupo com a multiplicação, com o crescimento, eu estou eu estou no projeto certo, mas com a função errada. Vocês estão entendendo? E quando a gente está na função errada, isso nos gera um fardo, um cansaço. Talvez muitos de vocês no dia de hoje tá terminando um ano cansado, um ano também que foi muito atípico, um ano que a gente desmoronou todas as nossas rotinas, todos os nossos projetos, mas nós precisamos, queridos, lembrar que existe sim um projeto, existe sim um planejamento, e às vezes a gente está até no lugar certo, mas com a função errada. Deus não promete também que será fácil o processo, mas promete que estará conosco durante o processo. Ele não esquece que durante o processo, não esquece que durante o processo você deve estar conectados às etapas do processo. Então, será que foi fácil construir aquela arca?
Não foi, queridos. Nós sabemos o que Noé passou, do que a família de Noé passou. Não foi fácil. Entretanto, Noé entendeu o seu papel. Noé entendeu a sua função. E por mais que seja difícil o processo, as etapas, o Senhor nos capacitará, o Senhor enviará os recursos certos, porque foi Ele que nos enviou para aquela obra. Então, o Senhor vai fornecer tudo aquilo que nós precisamos. Cuidado! Às vezes a gente inicia certo, na função certa, mas com o tempo a gente se desvia do foco e da função. Então, é um bom momento para que a gente possa parar, refletir, perguntar para Deus: estou com o projeto certo? Estou na função certa? Se a resposta for sim, não se preocupem com o recurso, com as pessoas que você vai precisar, com a força que você vai precisar, com a habilidade que você vai precisar. Deus te capacitará. Senão, Ele não pediria o que tem pedido para você. Em Provérbios 16:1, a palavra de Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como será que foi dentro da arca? Não foi fácil, queridos. Todos aqueles animais, aquele cheiro ruim. Como será que foi dentro da fornalha? Como será que foi na cova dos leões? O processo não é fácil, mas o Senhor, o quarto homem, quando o rei olhou e viu o quarto homem lá na fornalha, e nem um fio de cabelo queimou dos servos do Senhor. Os leões não devoraram o servo do Senhor. Por quê? Porque havia o quarto homem. E para finalizar, eu gostaria de ler Romanos 5, de 3 a 5, aonde diz que, e não somente isto, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E queridos, aqui durante o processo da promessa à conquista, nós vamos ter tribulações, e essas tribulações vão gerar paciência, que vão gerar experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. E eu finalizo dizendo o que em cada carta, nas 7 cartas de Apocalipse, em todas as cartas ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, queridos, eu motivo a vocês nesse processo entre a promessa e a conquista, entre a espera do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora vocês abram os ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu vou ler o final de cada 7 cartas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vale a pena, queridos, vamos perseverar. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela
da manhã. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Vale a pena, queridos. Nessa aula a gente viu que a grande promessa, Jesus voltará. E ele tem uma grande promessa para todos aqueles que perseverarem até o fim. Queridos, nós, não só eu, mas todos os professores da EBD, desejamos a todos vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe vocês nesse processo entre o projeto, a promessa e o cumprimento da promessa. Que o Senhor seja com cada um de vocês, com cada família. Tenham um 2021 abençoado, cheios da glória do Senhor. Deus abençoe. Feliz ano novo.